Olá pessoal, boa noite, eu sou o Jairo Sardeiro, dono do canal no YouTube Veredas, História, Cultura e Entretenimento. Mais uma vez eu vim aqui, como propus para vocês, para semanalmente estar postando vídeos, falando da nossa história regional, da história local, como também da literatura regional, porque temos muitos autores regionais que escreveram obras maravilhosas, que foram publicadas e que até hoje está aí de fácil acesso para quem quiser fazer essa leitura. Como também falar da literatura nacional, o clássico, da literatura brasileira. Eu vou me propor aqui a estar fazendo análise de obras semanalmente, publicando aqui no canal. Desde já, eu convido vocês a se inscrever no canal, Veredas, História, Cultura e Entretenimento, dar o like, assinar o sininho para saber quando novos vídeos estão sendo publicados. E é isso aí. Desde já agradeço a todos que se inscreveram e continuem indicando o canal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês desse livro maravilhoso aqui, de Geraldo Rocha, O Rio São Francisco, o fator princípio da existência do Brasil. É um livro bacana, lançado pela editora Brasiliana e que veio a ser vendido por 4 edições. Essa aqui é a última, de 2004 praticamente, e quarta edição de 2004, e que foi vendido bastantemente, mas é um livro o qual Geraldo Rocha praticamente ele vem mostrar para o governo federal um projeto o qual ele desenvolveu para o Rio São Francisco, para as pessoas, para contemplar as pessoas que moram no Além São Francisco, E esse homem, ele é muito interessante, a forma qual ele vai se colocar nesse espaço, Uma pessoa que pensa, uma pessoa que pensa grande e que desenvolveu vários projetos nesse Brasil afora. Geraldo Rocha é um homem, como eu costumo dizer, que pensava, não como os homens do seu tempo, mas pensava além do seu tempo. Geraldo Rocha, com 7 anos de idade, veio para Barreiras com sua família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aqui, cada dia mais se tornando barreirense. Depois foi para Salvador estudar engenharia civil, se tornou um engenheiro civil famoso, um grandioso engenheiro civil, o qual veio empreender grandes obras aqui na região oeste, na cidade de Barreiras, obras maravilhosas nesse Brasil afora, como eu já falei aqui para vocês no vídeo anterior. Mas eu estava apresentando os 4 autores, os 4 grandes do Oeste, e aqui eu venho falar especificamente de Geraldo Rocha e dessa obra. O Rio São Francisco, o fator princípio da existência do Brasil, é um livro que, para mim, Geraldo Rocha, ele marca, de fato, o que é que ele quer para o oeste da Bahia, o que é que ele quer em prol desse povo, em prol do Rio São Francisco. Quais as intervenções necessárias que ele coloca aqui, pedindo para que seja feita ao governo federal. E, infelizmente, ele se decepciona porque esse seu projeto, praticamente considerado por pessoas da atualidade, estudiosos, era um projeto inviável, pelo fato que iria inundar várias cidades, as quais a gente conhece além do Rio São Francisco, no Médio São Francisco, como também aqui. Essas intervenções não eram somente no Rio São Francisco, mas também no Rio Grande e nos outros rios, que depositários do Rio São Francisco, como o Rio Grande também. Mas o Geraldo Rocha, esse cara aqui, através desse livro, ele vai nos mostrar, ele vai nos trazer informações precisas, como que de fato essa economia ela veio acontecendo para o oeste da Bahia, que não se chamava oeste da Bahia. Era considerado pelos autores, viajantes, praticamente como o deserto. Tem muitos autores, como Roental Júnior, ele vai chamar praticamente de deserto, como os outros mais que estudiosos do Rio São Francisco, dessa região aqui, hoje conhecida como Oeste da Bahia, que veio a ser intitulada a partir dos anos 80, dos anos 70 para 80. E nesse livro interessante de Geraldo Rocha, o Rio São Francisco, fator princípio da existência do Brasil, ele vem mostrar para nós como que essa economia ela vai se dar nesse espaço, pegando até mesmo o contexto do Brasil colonial, quando aqui os portugueses chegam. E ele vai falar como que esse homem ele vai se colocar no espaço, como que esse homem ele vai entender, como que ele vai, de fato, adentrar nesse sertão, que não era tão fácil. As pessoas tinham medo,
pelo fato que era perigoso. Os nativos que muito bem sabiam lidar nesse espaço. Eles sabiam sobreviver. Mas as pessoas, o alienígena, como ele aqui vem colocar, como que de fato vai ter esse preparo, né? Ter essa habilidade para sobreviver nesse ambiente. E ele vai praticamente mostrar para a gente como que de fato essa economia ela vai se dar desde o Brasil colonial, partindo da madeira que é explorado para o Brasil, como também posteriormente da cana, né, que é trazida para cá e que é um sucesso, os engenhos que vai começar a se estabelecer no litoral. Depois ele vai falar do gado, o gado é que vai ser o grande precursor desse adentramento, desse desbravamento do sertão. O Geraldo Rocha traz isso, ele mostra isso muito bem, muito explicado aqui no seu livro, logo na introdução. E isso é interessantíssimo para quem quer entender essa região. E não tem pessoa melhor do que Geraldo Rocha, que de fato ele estudou com afinco a região, estudou com afinco como que deveria fazer essas intervenções. Esse livro praticamente ele é um projeto. Como que o governo federal devia intervir? Porque o Rio São Francisco para Geraldo Rocha é o rio da integração nacional. É através do rio que as pessoas vão se locomover. É através do rio que a economia ela vai e vem praticamente, abastecendo os povoados, os quais a gente conhece muito bem, né? Onde começou, quais foram os primeiros povoados, as primeiras cidades, e como que essa economia ela vai acontecer. Também Geraldo Rocha fala do homem, um homem específico daquele ambiente, né? Essa mistura do indígena, essa mistura do escravo com o português, que vai suceder esse indivíduo resistente, né, às intempéries de uma região difícil de habitar, que não é fácil. E é interessante como que de fato ele vem desenvolver, ele vem mostrar para nós essa narrativa, né, essa introdução, esse projeto grandioso que é essas intervenções. Quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, fazer a leitura, vai ser interessante, né? Aqui os mapas, vários que tem aqui, 2, 3 mapas mostrando como que essas intervenções seriam feitas. Mas o Geraldo Rocha, ele clama, né, praticamente para as autoridades, ele grita, essa intervenção que ela não pode ser feita por um particular, pelo setor privado, não tem condições. Tem que ser algo advindo da esfera federal, né, do governo, porque é inviável que uma empresa privada ela possa fazer, desenvolver esse projeto. E o Geraldo Rocha tinha essa preocupação com a economia local, com o seu povo praticamente, né? Ele era um empreendedor e ele abastecia essa economia, ele tinha essa preocupação, como que de fato a gente vai aproveitar esse gado que é criado, porque não tinha como levar para o litoral. Perdia várias reses, né? Aqui ele fala, muitas cabeças de gado se perdiam no caminho, chegava somente 50% no litoral. Então praticamente isso era inviável, então tinha que fazer, construir aqui como de fato ele desenvolveu, construiu o matadouro, que chegava a bater praticamente 130 cabeças de gado por dia. Esse cara, ele mostra como que de fato ele poderia desenvolver essa região, e ele mostrou para o presidente da época, o governo federal, eu fiz isso, né? Criei essa usina hidrelétrica para gerar energia, como também para desenvolver algumas atividades, industrializar algumas atividades, como de fato ele desenvolveu algumas atividades. Eu fiz intervenções na região, como em Angical, a Lagoa de Uriçanga, se eu não me engano, né? Esse é o nome, né? Ele fez essas intervenções e ele mostra para o governo, para o federal, que é possível fazer essas intervenções, é possível, mas especificamente ele primeiro faz um estudo de como que é o ambiente, não só o ambiente, mas como que isso aconteceu, a entrada do homem, né, desse alienígena, as famílias que para cá primeiro vieram, como aqui ele enfatiza, né, os Marianos, os guerreiros, né, os Macedo, que foram os precursores, né, de desbravamento dessa região. Para o primeiro vídeo está ficando grandioso demais, né, mas eu vou no segundo vídeo trazer mais essa perspectiva sobre o olhar de Geraldo Rocha. Como que de fato vai acontecer e essa esperança, né, dele mediante o governo federal desenvolver esse projeto. Como que de fato as coisas aconteceram, como que essa economia vai acontecer. Quem é a figura de Geraldo Rocha? Quais foram os seus projetos? Ele escreveu somente esse livro, O São Francisco, Fator Princípio da Existência do Brasil? Não, tem outros livros mais. Quais foram os projetos desenvolvidos por Geraldo Rocha? Ele morou somente em Barreiras? Sabemos que não, morou no Rio de Janeiro, morou na França. Era um cara
como se diz, bem interessante, né? Ele tinha o privilégio, ele tinha relações, né, até internacionais. No outro vídeo eu vou falar mais um pouco sobre o Geraldo Rocha, vou falar mais sobre o Rio São Francisco, para o princípio da existência do Brasil. Esse é o vídeo 1, no vídeo 2 eu vou trazer mais informações necessárias, mais específica, de forma mais objetiva. Desde já eu agradeço as pessoas que se inscreveram no canal, continuem se inscrevendo, dá o like, né? Ativa o sininho para receber outros vídeos, e é um prazer estar falando aqui da história regional para vocês, e mais ainda falar de Geraldo Rocha. Eu vou falar de outros autores, mas hoje especificamente esse vídeo de 10 minutos, 12 minutos foi de Geraldo Rocha. Desde já, obrigado, uma boa noite, fique com Deus e acesse o meu canal, indique o meu canal, né, Veredas, História, Cultura e Entretenimento, para que as pessoas saibam desse espaço que agora está sendo divulgado. Desde já, agradeço, obrigado, boa noite, fique com Deus.